Com muito esforço e trabalhando duro desde muito nova, consegui uma bolsa de estudos em uma faculdade. Quando contei para os meus pais, eles me obrigaram a recusar a bolsa. Segundo eles, eu não seria ninguém de qualquer forma, e tinha que ajudar com as tarefas de casa, ou eu recusava, ou teria que sair da casa. Como não tinha para onde ir, fui obrigada a recusar com muita dor, enquanto minha irmã era mimada e favorecida por eles, não trabalhando e nem ajudando em casa. Após um ano, consegui novamente outra bolsa de estudo. Dessa vez, não avisei meus pais nem minha irmã, apenas fui embora de casa e comecei a faculdade. 5 anos depois, meus pais e minha irmã viram na televisão que eu havia me tornado uma médica respeitada, e agora eles viriam atrás para tentar tirar proveito da minha vida estável. Mas eles não esperavam que eu agiria dessa forma. Olá, seja bem-vindo ao canal Histórias Surpreendentes. Curta e se inscreva nesse canal, aproveite e ative as notificações. Comente aqui de qual cidade você está assistindo, vou adorar saber e deixar um coração no seu comentário. Desde que me entendo por gente, sempre vivi à sombra da minha irmã mais nova, Clara. Apesar de ser 2 anos mais velha, parecia que ela era a joia rara da família, a filha perfeita, a que merecia tudo de bom. Eu, por outro lado, sempre fui a reserva, a que estava ali apenas para ajudar, calar e obedecer. Meus pais nunca fizeram questão de disfarçar. Se Clara tirava uma nota mediana na escola, era motivo de festa. Se eu tirava a nota máxima, mal ouvia um parabéns. Era como se qualquer esforço meu fosse insignificante, como se não tivesse valor algum. Aos 16 anos, enquanto Clara ganhava presentes caros e podia sair com as amigas, eu estava lavando louça, limpando a casa ou cuidando de alguma tarefa doméstica. Você é mais velha, tem que dar o exemplo, diziam. A verdade é que eu era apenas mais uma funcionária naquela casa, sem salário, sem carinho, sem reconhecimento. Mas mesmo em meio a tudo isso, algo dentro de mim gritava por mais. Eu queria estudar, queria crescer, queria um futuro longe daquele ambiente sufocante. Comecei a me dedicar aos livros como se fossem a minha única saída. Enquanto Clara passava horas no celular, eu lia escondida à noite, debaixo do cobertor, com a luz de uma lanterna fraca. Quando consegui uma bolsa de estudos para uma das melhores faculdades, achei que seria o começo da minha virada. Por um momento, acreditei que meus pais sentiriam orgulho, que talvez enxergassem meu valor. Mas a realidade caiu como um balde de água fria. Na noite em que contei a novidade, minha mãe apenas disse: "Faculdade? Quem você pensa que é? Isso não é para você. Aqui em casa, quem estuda é a Clara. Você tem que ajudar, e muito. A casa precisa de você." Meu pai completou: "Se quiser ir, vá. Mas não conte mais com essa casa. Aqui não entra mais." Minhas pernas tremiam. Meu coração parecia quebrar em 1000 pedaços. Eu não tinha para onde ir. Não tinha amigos íntimos, não tinha tios acolhedores. Era eu por mim mesma. E por mais que meu sonho gritasse dentro de mim, tive que sufocá-lo. Com os olhos inchados, recusei a bolsa. Guardei a carta de aceitação na caixa de sapatos onde escondia meus diários. Escrevi naquela noite: "Meu sonho morreu um pouco hoje, mas eu não." Durante aquele ano, continuei ajudando em casa, engolindo a frustração todos os dias. Clara, claro, continuava sendo tratada como uma princesa. Ganhou um carro usado quando fez 18, mesmo sem ter passado em nenhuma faculdade. E ainda zombava de mim, dizendo que estudar era coisa de nerd sem vida. Mas então, o inesperado aconteceu. No final daquele mesmo ano, participei de um processo seletivo para outra faculdade. Fiz a prova escondida. Levei 3 ônibus e caminhei longas ruas para chegar até o local. Quando vi meu nome na lista dos aprovados e a palavra bolsista integral vá ao lado, senti algo que não sabia descrever, talvez fosse esperança. Dessa vez, eu não contaria a ninguém. Guardei silêncio, fiz minhas malas em segredo, e na madrugada do início das aulas, saí de casa sem olhar para trás. Levei apenas 2 mochilas e a convicção de que, se era para lutar, eu lutaria sozinha. Ninguém mais pisaria nos meus sonhos. Foram 5 anos de silêncio. Nenhum contato. Nenhuma ligação. Muitas lágrimas, dificuldades, noites em claro e refeições puladas.
Mas também foram 5 anos de superação, conquistas e renascimento. Aos poucos, fui me construindo, tijolo por tijolo, até alcançar aquilo que tanto me negaram, dignidade e respeito. Até que um dia, enquanto almoçava no refeitório do hospital onde eu já atuava como residente, escutei o burburinho de colegas e enfermeiras se reunindo em frente à televisão. E lá estava eu, sendo entrevistada por um jornalista local, reconhecida por um trabalho de atendimento voluntário que fiz numa tragédia recente. Meu nome, meu rosto, minha história, tudo exposto na tela. No dia seguinte, meu telefone tocou. E tocou de novo. Mensagens. Visitas inesperadas. Meus pais, minha irmã. De repente, todos se lembraram de mim. Mas o que eles não sabiam é que aquela menina que eles fizeram desistir de um sonho, agora era uma mulher com uma história própria, e com algo que eles jamais teriam novamente: o meu afeto, a minha confiança, o meu perdão. E foi aí que tudo começou a mudar. Saí de casa antes do nascer do sol, no silêncio abafado de um mundo que ainda dormia. Não deixei bilhete, não mandei mensagem, não me despedi. Apenas fui. Carregava nas costas 2 mochilas pesadas, uma com roupas, outra com livros e cadernos, e no peito uma bagagem ainda maior, mágoas, dor e uma esperança tímida que insistia em não morrer. Peguei um ônibus que parecia velho até para continuar rodando, sentei na última fileira e me afundei no banco. Passei o trajeto todo olhando pela janela, mas não vi nada do caminho. Meu olhar estava fixo no que eu deixava para trás, e no que ainda não sabia se encontraria pela frente. Cada solavanco do ônibus parecia chacoalhar também meu coração, como se o mundo me testasse: tem certeza que quer isso? Sim. Eu tinha certeza. Pela primeira vez, fazia algo por mim, sem depender da aprovação de ninguém. Chegando ao meu novo destino, uma pensão simples, que ficava a 2 quadras da faculdade, fui recebida por Dona Teresa, uma senhora de cabelos brancos e olhos atentos, que não fazia muitas perguntas, mas parecia enxergar além das palavras. Ela me mostrou o quarto minúsculo onde eu ficaria. Cama de solteiro, um armário pequeno e uma janela que dava para o muro do quintal. Nada era bonito, mas era meu. E era o suficiente. Naquela noite, deitei sem jantar. Não por falta de comida, Dona Teresa havia me oferecido sopa, mas por um nó na garganta que não me deixava engolir nada. As lágrimas que segurei por tanto tempo finalmente caíram. Chorei em silêncio, como sempre aprendi a fazer. Com a cabeça enfiada no travesseiro, pensei nos meus pais, em como nunca se importaram, e na Clara, que provavelmente ainda dormia em lençóis caros, enquanto eu começava tudo do zero. Os primeiros dias de aula foram assustadores. Eu era uma das mais quietas da turma. Sentia-me deslocada entre jovens que falavam sobre viagens, carros e aplicativos caros que nem sabia usar. Ouvia risadas nos corredores e me sentia invisível. Não tinha dinheiro para lanche, nem para livros extras. Pegava emprestado na biblioteca, copiava à mão o que não podia imprimir, e almoçava marmita fria trazida de casa, que, nesse caso, era pensão. Mesmo com tudo isso, eu me recusava a desistir. Cada aula era uma vitória. Cada capítulo estudado, uma pequena conquista. Havia dias em que me sentia exausta, com olheiras fundas e os ombros pesados. Mas bastava olhar para minha caderneta de anotações, onde escrevi no topo da capa: ninguém vai parar você outra vez. Aquilo me mantinha firme. Nos fins de semana, enquanto muitos colegas iam visitar suas famílias ou descansar, eu trabalhava como atendente em uma farmácia perto da pensão. O salário era mínimo, mas me permitia comprar papel, canetas, e às vezes uma fruta no caminho da aula. Um dia, uma cliente da farmácia me viu estudando durante o intervalo e me disse: "Você tem brilho nos olhos, menina. Isso aí não se ensina. Não desista nunca." Foi a primeira vez, em muito tempo, que alguém me disse algo tão gentil. E aquilo me aqueceu por dentro, como se alguém tivesse acendido uma vela num cômodo escuro. Talvez eu não estivesse tão sozinha no mundo. Enquanto isso, meus pais nunca ligaram. Nem uma mensagem, nenhum "você está bem?". Clara postava fotos nas redes sociais com legendas como "família perfeita", abençoada por ter os melhores pais do mundo e outras mentiras bem editadas.
Às vezes, colegas da faculdade que a conheciam mencionavam ter estudado com ela no colégio. Ela dizia a todos que era filha única. Eu ouvia e apenas sorria. Porque, de certa forma, ela estava certa, eu também não me sentia parte daquela família. No segundo semestre, fui chamada para participar de um grupo de estudos. A coordenadora percebeu meu desempenho e me indicou. Aquilo me encheu de um orgulho calmo, não aquele que grita, mas aquele que sustenta. O tipo de orgulho que diz: você está no caminho certo. Fiz amigos, poucos, mas verdadeiros. Pessoas que também lutavam, que também carregavam seus próprios pesos. Aprendi a sorrir de novo. Não aquele sorriso automático de quando limpava a casa para minha mãe, mas um sorriso verdadeiro, que nascia aos poucos e florescia em cada nova vitória. E mesmo que a saudade ainda morasse em mim, saudade de um amor familiar que nunca existiu, e eu aprendi a me amar. O tempo passou mais rápido do que imaginei. O rosto abatido no espelho começou a ganhar cor. Os olhos cansados começaram a brilhar. E a menina que saiu escondida de casa passou a se transformar em uma mulher forte, que não precisava mais da permissão de ninguém para existir. Mas o mundo é curioso. Ele gira, muda, e cobra. E foi quando eu menos esperava que o passado, aquele mesmo que me jogou no fundo do poço, resolveu bater à minha porta, ou melhor, aparecer na televisão, na forma de reconhecimento público. E com isso, o que também retornaria à minha vida seriam rostos que eu preferia nunca mais ter visto. Meu último ano na faculdade começou diferente. Eu ainda morava na pensão, mas já não me sentia apertada dentro daquele quarto minúsculo. Parecia que ele havia crescido comigo. Cada livro na prateleira contava uma parte da minha história, e cada marca no caderno era uma cicatriz que valia a pena. Na faculdade, minha dedicação finalmente começou a ser notada. Um dos professores me indicou para acompanhar plantões em um hospital parceiro do curso. Era um estágio voluntário, sem remuneração, mas com um grande peso na formação. Aceitei na hora. Eu queria aprender, me provar, mostrar que meu lugar era ali. Comecei a acompanhar os casos mais difíceis. Passava noites em claro, aprendendo com os médicos da emergência, tentando absorver cada detalhe. E, mesmo sem salário, saía de lá sentindo que meu esforço valia mais do que qualquer pagamento. Eu estava onde sonhei estar. Mesmo que com cansaço nos olhos e as mãos geladas de medo, eu sentia o coração quente de propósito. Foi durante esse estágio que tudo começou a mudar. Uma tragédia aconteceu na cidade, um acidente de ônibus, dezenas de feridos, caos no hospital. Os plantonistas regulares estavam sobrecarregados, e nós, os estagiários, fomos chamados para ajudar com o que fosse possível. Eu não hesitei. Fiz curativos, ajudei a acalmar familiares, carreguei maçãs, limpei sangue. Não era glamour, era sobrevivência. Era humanidade. Alguns dias depois, uma equipe de reportagem foi ao hospital fazer uma matéria sobre o esforço coletivo dos profissionais de saúde. Eu estava ali, com jaleco emprestado e o rosto marcado pelas horas sem dormir. Falei poucas palavras, nada ensaiado. Apenas contei que estava ali porque queria ajudar, aprender e fazer a diferença. O repórter me agradeceu e seguiu para outro setor. Eu voltei à rotina, como se nada tivesse acontecido. Até que, no fim de semana, fui surpreendida. A televisão da pensão estava ligada na sala. Dona Teresa me chamou com um grito animado: "Menina! Corre aqui! Você tá na TV!" Meus colegas de pensão se aglomeraram. Era o telejornal local. Lá estava eu, em uma matéria de 2 minutos, ao lado de médicos renomados. A câmera mostrava meu rosto cansado, mas sereno. Meu nome aparecia na legenda, junto com a identificação: estudante de medicina, o bolsista. Por um momento, o silêncio tomou conta da sala. Olhei para a tela, depois para o chão. Não sabia como reagir. Recebi aplausos tímidos e abraços sinceros. Mas dentro de mim, algo ecoava: será que minha família viu isso? Demorou pouco para descobrir a resposta. No dia seguinte, ao sair do hospital, notei dezenas de mensagens no celular.
A maioria era de colegas, parabenizando. Mas no meio delas, uma mensagem me fez estremecer: Mãe, vi você na TV, podemos conversar? Logo em seguida, Clara: Nossa, olha só quem apareceu na televisão agora. Que fase, hein? Meu estômago embrulhou. Demorei horas para responder. E quando fiz, apenas escrevi: Não tenho nada para conversar no momento. Estou bem. Eles não entenderam o recado. 2 dias depois, fui surpreendida por uma visita na saída da faculdade. Lá estavam meus pais, encostados no carro prata do meu pai, como se estivessem em uma visita casual. O rosto da minha mãe tinha aquele sorriso fingido que aprendi a decifrar desde criança. Meu pai segurava uma sacola, como se quisesse parecer gentil. Filha, a gente só queria te ver, minha mãe disse, estendendo os braços. Não me mexi. Me ver por quê? Perguntei, séria. Você cresceu tanto. Estamos orgulhosos, sabe? Ela insistiu, ignorando o passado. Fiquei alguns segundos em silêncio. Um aluno que passava me cumprimentou, e isso pareceu irritar meu pai, como se o fato de eu ser reconhecida por outras pessoas o colocasse numa posição de inferioridade. A gente pensou em fazer um jantar, reunir a família. Clara também quer ver você. Ela está arrependida. Minha mãe tentou suavizar. Clara? A mesma que debochava de mim em todas as oportunidades? Que dizia que eu era uma inútil. Não conseguia esconder um leve sorriso irônico. Eu não posso, respondi. Estou ocupada, como sempre estive. Eles insistiram. Disseram que estavam felizes, que era hora de deixar o passado para trás, que família é tudo. Mas aquelas palavras já não tinham força sobre mim. Quando precisei deles, não tive ninguém. Agora que apareci na TV, lembraram que sou filha? Recusei o jantar. Me despedi e entrei apressada no prédio da faculdade. Minutos depois, encostei na parede do corredor vazio e deixei as lágrimas escorrerem. Não de tristeza, mas de uma dor antiga que parecia pedir para sair. Eu não era mais a menina que pedia afeto. Agora, era a mulher que sabia quem era, e que não permitiria que jogassem com seu coração novamente. Mal sabia eu que aquela tentativa de reaproximação era só o começo de algo muito maior, e muito mais perigoso. Após aquele encontro forçado com meus pais na porta da faculdade, achei que talvez eles tivessem entendido o recado. Mas eu subestimei o quanto o interesse pode ser insistente. Nos dias seguintes, as tentativas de contato aumentaram. Minha mãe mandava mensagens todos os dias, com um tom doce que eu jamais ouvi dela antes: Estamos com saudades, filha. Seu pai está emocionado com sua conquista. A Clara quer te pedir desculpas, está te esperando. Todas essas palavras poderiam ter me emocionado se não viessem de pessoas que me ignoraram por anos, que me humilharam quando precisei de apoio, que me viraram as costas na hora em que eu mais precisava de amor. Mas não me emocionei. Me protegi. Só que minha mãe era insistente. Até demais. Dona Teresa, a dona da pensão, me chamou um dia: Tem uma senhora te esperando no portão. Disse que é sua mãe. De alguma forma ela descobriu o endereço onde eu estava morando. Senti um arrepio subir pela espinha. Saí e a encontrei ali, de braços cruzados, com os olhos cheios d'água. Pela primeira vez, ela parecia frágil. Só queria ver você de novo. Conversar com calma. Ela disse. Mesmo relutante, deixei que entrasse. Sentou-se no sofá da sala da pensão como se aquilo fosse natural. Falou sobre a infância, sobre como se sentia culpada por certas coisas. Disse que Clara estava passando por dificuldades, e que seria importante nos reconciliarmos. A palavra dificuldades me acendeu o alerta. Que tipo de dificuldades? Perguntei, direta. Minha mãe hesitou, mas não conseguiu segurar por muito tempo. Ela não conseguiu se formar, largou o curso. Anda meio perdida. Seu pai também não anda muito bem de saúde. Os negócios da loja caíram. As contas apertaram.
Então era isso. A máscara da saudade começava a escorregar. O reencontro tão emocionante, o carinho repentino, tudo envolto em uma motivação, necessidade. Quando eu era uma menina com um sonho, fui descartada. Agora que tinha estabilidade, passei a ser vista como solução. Mãe, você sabe o que me disseram quando consegui minha primeira bolsa? Que eu nunca seria ninguém. E agora que virei alguém, voltam para pedir ajuda? Não é pedir, é tentar recomeçar, ela sussurrou. Eu recomecei sozinha e interrompi. Ninguém me ofereceu nada. Nem uma palavra de incentivo. Agora vocês vêm com essa história de família? Por favor. Ela baixou a cabeça, mas ainda não era arrependimento. Era incômodo. Era vergonha por ter sido descoberta. Levantou-se devagar e saiu sem dizer mais nada. Achei que seria o fim, mas Clara viria logo em seguida. Numa tarde de domingo, recebi uma ligação de número desconhecido. Atendi por impulso. Você sempre foi boa em fugir, né? Disse uma voz que eu reconheceria até no escuro. Clara, agora se acha melhor que todo mundo só porque apareceu na TV? Ri, incrédula. Melhor? Não. Apenas diferente. Não precisei pisar em ninguém, nem me esconder atrás de papai e mamãe. Olha, só estou ligando para avisar que mamãe está doente. Se você se importa, venha vê-la. Se não, continue fingindo que é melhor que a gente. Desligou antes que eu pudesse responder. Pensei em ignorar. Mas algo dentro de mim dizia que eu precisava ir. Não por eles. Mas por mim. Eu precisava olhar nos olhos de cada um deles e entender o que queriam de verdade. No dia seguinte, fui até a antiga casa, onde vivi por tantos anos como uma sombra. A porta foi aberta por Clara, que usava uma roupa simples e o olhar abatido. Nada da empáfia de antes. Mas também nada de humildade. Mamãe está no quarto. Disse, seca. Entrei. A casa estava desorganizada, menor do que me lembrava. Era como se o tempo tivesse corroído tudo ali dentro. O silêncio era desconfortável. Minha mãe estava deitada. Parecia cansada, mas não exatamente doente. Trocamos poucas palavras. Meu pai apareceu minutos depois, tossindo, falando baixo. Então, aos poucos, o assunto surgiu. Estamos com algumas dívidas. Precisamos vender o carro. Clara está sem emprego. E com você agora bem de vida, talvez pudesse nos ajudar. Pronto. O teatro havia acabado. Então é isso? Toda essa encenação por dinheiro? Clara retrucou, você tem e nós não. Que mal tem em ajudar a família? Mal nenhum. Se fosse família de verdade, respondi. Mas vocês escolheram me abandonar. Escolheram a Clara, sempre. Agora que ela não conseguiu sustentar a imagem que criaram, acham justo cobrar de mim? Minha mãe tentou se levantar da cama, mas não conseguiu. Estava abatida, sim. Mas não doente. Era o peso das consequências. Levantei-me, olhei para os três e respirei fundo. Vocês me obrigaram a abrir mão do meu futuro. Mas mesmo assim, eu construí outro com minhas próprias mãos. Agora querem me puxar de volta para o buraco onde me jogaram? Não. Eu não volto para a escuridão de onde lutei para sair. Saí sem olhar para trás, com a certeza de que a próxima visita, se existisse, não seria para pedir, mas para deixar claro até onde eu permitiria que se aproximassem. Eles ainda tentariam mais. E eu precisaria ser ainda mais forte. Mas agora, a mulher que voltava para a pensão não era a mesma menina que saiu de casa pela madrugada. Ela tinha voz. E sabia usá-la. 2 anos se passaram desde aquele último confronto. Era difícil acreditar como minha vida havia mudado tanto em tão pouco tempo. Ainda lembro da menina com os pés no chão frio da pensão, tremendo de medo ao assinar os papéis da matrícula da faculdade. Hoje, eu andava de cabeça erguida pelos corredores do hospital,
vestindo um jaleco com meu nome bordado, Doutora Ana Luísa. A formatura foi silenciosa. Sem pai, sem mãe, sem irmã. Meus amigos aplaudiram de pé quando fui chamada para receber o certificado. Melhor desempenho acadêmico da turma. Palavras que valeram mais do que qualquer presente ou homenagem de parentes distantes. Era meu nome que estavam aplaudindo. Minha luta. Meu suor. E, acima de tudo, minha coragem. Com o primeiro emprego fixo no hospital, fiz questão de guardar cada centavo. Durante anos, aprendi a viver com pouco. Agora, com o salário de médica residente e uma pequena reserva acumulada nos plantões, consegui dar entrada no meu próprio apartamento. Simples, mas aconchegante. Todo decorado com escolhas minhas, pela primeira vez, meu lar era um reflexo de quem eu era, não das decisões de ninguém. Com um pouco mais de tempo, comprei também meu primeiro carro. Um usado, mas conservado. Branco, como sempre sonhei. Entrei nele pela primeira vez e chorei. Sozinha no estacionamento, abracei o volante e deixei as lágrimas escorrerem em silêncio. Aquilo não era só um carro. Era o símbolo de que eu havia vencido. Durante esse tempo, nenhuma mensagem da família. Nem parabéns, nem desculpas. O silêncio deles foi o maior presente. E eu segui a vida. Plantões, cursos, colegas, pequenas viagens com amigas. Comecei a sorrir com o coração leve. Pela primeira vez, sentia que não devia nada a ninguém. Mas como toda história que começa com abandono e termina com sucesso, o passado decidiu bater na minha porta novamente, e com mais força do que nunca. Era um domingo de manhã quando desci para buscar uma encomenda no hall do prédio. Quando as portas do elevador se abriram, dei de cara com 3 rostos que o tempo havia tornado mais opacos, mas não menos reconhecíveis. Eles de alguma forma, tinham o talento para descobrir onde eu morava. Minha mãe, com a mesma expressão forçada. Meu pai, mais envelhecido, agora com rugas profundas. E Clara. A irmã que sempre foi o centro do mundo deles. A mesma que nunca suportou me ver avançando um passo sequer. Filha, minha mãe sussurrou, como se estivesse interpretando uma peça. O que vocês estão fazendo aqui? Perguntei, já endurecida pela presença deles. Precisamos conversar. Só alguns minutos, disse meu pai, tentando parecer gentil. Pedi que me acompanhassem até o salão de visitantes do prédio. Não entrariam no meu lar. Ali não. O que fosse dito, seria dito em local neutro, onde o peso das paredes não fosse contaminado por lembranças de gritos, ordens e desprezo. Assim que sentamos, Clara foi direta: estamos enfrentando uma situação difícil. Papai perdeu o que restava da loja. Mamãe está com problema no joelho e não consegue mais trabalhar. Ela pausou, tentando construir alguma emoção. Estou devendo 2 meses de aluguel e posso ser despejada. Olhei para os 3. Não havia lágrimas reais. Só expectativas. Eles não vieram pedir. Vieram exigir. Como se ainda tivessem algum direito sobre a minha vida. Vocês têm noção de onde eu estava quando precisei de vocês? Comecei, a voz firme, sem elevar o tom. Dormindo em colchão fino, comendo arroz puro, trabalhando dobrado para pagar xerox, andando quilômetros para pegar ônibus. E onde vocês estavam? Minha mãe tentou interromper. Filha, aquilo tudo ficou no passado. Você é da família, não, mãe. Eu sou o que vocês disseram que eu jamais seria. Isso é diferente. Família não é quem aparece quando a mesa está farta. Família é quem segura a mão quando ela está vazia. Clara se irritou. Ai, pronto. Vai começar com o discurso de mártir? Você tem. Pode ajudar. Não vai nem dividir um pouco? Olhei bem nos olhos dela. Você teve tudo. Eu tive nada. Você foi protegida. Eu fui deixada de lado. E agora, com a boca seca de arrependimento, quer tirar da minha água? O silêncio caiu como pedra. Nenhum deles tinha resposta. Eu não guardo ódio.
mas também não carrego mais obrigação. O que conquistei é meu. E vou usar como quiser. Não devo nada a vocês. Levantei-me. Se vieram por carinho, vieram tarde. Se vieram por dinheiro, vieram em vão. Minha mãe abaixou a cabeça. Meu pai nem conseguiu sustentar o olhar. Clara, sem disfarçar, bufou de raiva. A irmã mimada agora se via diante da mulher que ela jurava que fracassaria. A mulher que venceu, mesmo quando todos viraram as costas. Depois daquele encontro no salão do meu prédio, achei que não veria mais minha família tão cedo. Mas subestimei, mais uma vez, a capacidade deles de ultrapassar limites. Naquela mesma semana, começaram a circular boatos no hospital onde eu trabalhava. Uma mulher havia ido até a recepção, perguntando por mim. Disse que era minha mãe. Depois, apareceu um homem que meu pai. Tentaram marcar conversas com a diretoria, disseram que eu os havia abandonado, que eu era filha ingrata. Soube disso por uma colega da equipe de enfermagem, que me chamou de lado, com cuidado. Doutora Ana. Seus pais estiveram aqui. Falaram umas coisas, meio fora do tom. Achamos melhor te avisar. Fiquei em silêncio por alguns segundos. Depois, respirei fundo. Obrigada por me contar. Eu já imaginava que fariam isso. Só não sabia que seriam tão baixos. A partir dali, soube que precisava tomar uma decisão. Não apenas emocional, mas prática. Por muito tempo, me calei. Tolerei o desprezo, o abandono, os insultos velados. Agora, com estabilidade, conforto e liberdade, eles queriam retomar o controle. Mas havia uma diferença fundamental: eu não era mais a mesma menina sem escolha. Naquela noite, sentei à mesa do meu apartamento e escrevi uma carta. Uma única página, escrita com toda a clareza e firmeza que minha nova vida me permitia. No dia seguinte, entreguei à portaria do hospital, com instruções para ser repassada caso minha família voltasse. A carta dizia: vocês me ensinaram, sem perceber, a me virar sozinha. Me mostraram como não depender de ninguém. Por anos, gritei por atenção e fui ignorada. Hoje, caminho em silêncio e sou ouvida. Quando precisei de apoio, disseram que meus sonhos eram inúteis. Agora que conquistei tudo sem vocês, querem um pedaço daquilo que ajudei a construir com dor e luta. Não devo nada a vocês. Nem explicações, nem dinheiro, nem carinho forçado. Espero que encontrem em si mesmos o que nunca me ofereceram: responsabilidade. Esta é a última vez que permito qualquer tentativa de aproximação. Meu passado serviu como impulso, não como prisão. E meu futuro não tem mais espaço para vocês. Depois disso, pedi à administração do hospital para bloquear visitas não autorizadas. Troquei meu número de telefone. Apaguei fotos antigas, doei roupas guardadas com nostalgia inútil e, pela primeira vez, limpei minha história de todo o peso que não era meu. O silêncio que veio depois foi libertador. Clara tentou me atingir uma última vez. Criou um perfil falso nas redes sociais e começou a comentar nas publicações do hospital e de amigos em comum, tentando me expor. Chamava-me de arrogante, fria, interesseira. Mas suas palavras não tinham mais efeito. Ela gritava em público o que não teve coragem de me dizer cara a cara. Eu, por minha vez, não revidava. Não era necessário. A minha vida falava por si. Certa tarde, ao sair do hospital, fui abordada por uma moça com os olhos marejados. Doutora Ana, posso te agradecer? Concordei, surpresa. A senhora atendeu minha mãe há 2 meses. Ela estava desenganada. Mas você olhou para ela com tanto cuidado, tanto carinho. Hoje ela está melhor. Ela diz que foi um anjo que apareceu. Sorri. Aquilo me lembrou de porque havia enfrentado tanta dor para chegar ali. Eu não queria apenas vencer. Queria ser útil, queria ser o que ninguém foi por mim: apoio, luz, acolhimento. Naquela noite, entrei em casa, olhei pela janela da sala, e pensei: valeu a pena. Cada lágrima, cada humilhação,
cada passo solitário. Nada foi em vão. A família que me negou, agora era passado. Um passado que eu não ignorava, mas que não tinha mais poder sobre mim. E quanto a Clara, minha irmã mimada, que achava que o mundo deveria girar ao seu redor, aprendeu, da forma mais dura, que quem planta arrogância, colhe indiferença. Que a empatia não se herda, se constrói. E que o tempo cobra com juros tudo aquilo que negligenciamos. Ela, que um dia riu de mim por lavar pratos, hoje lava os próprios com rancor. Enquanto eu, aquela que nunca seria ninguém, me tornei alguém que posso me orgulhar de ser. Encerrar essa história não significa apagar as feridas, mas reconhecer que algumas dores nos ensinam a crescer. Cresci longe deles. E por isso, cresci certa. Agora, quando olho para o espelho com meu jaleco branco, não vejo só uma médica. Vejo a garota que disseram que não tinha futuro, e que decidiu criar o próprio destino. Se essa história tocou seu coração, não esqueça de deixar o seu like, isso ajuda muito o canal a continuar trazendo histórias emocionantes como essa. E se você ainda não é inscrita, aproveita agora para se inscrever e ativar o sininho, assim você não perde nenhuma novidade por aqui. Compartilhe esse vídeo com alguém que precisa de inspiração ou que já enfrentou uma situação parecida. Às vezes, uma história como essa pode abrir os olhos e fortalecer o coração de muita gente. E agora me conta aqui nos comentários, você teria coragem de fazer o mesmo que essa filha fez? De seguir seu caminho mesmo sem o apoio da família? Quero muito saber a sua opinião. Ah, e não esquece de dizer de qual cidade você está assistindo esse vídeo, que eu vou passar nos comentários e deixar um coração especial no seu. Nos vemos no próximo vídeo. Obrigada por estar aqui comigo.